Salve, meu querido, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Lindo Ser Católico. Pessoal, hoje vamos reagir aqui a esse vídeo desse pastor aqui, que é um charlatão, mentiroso, anticatólico, fica só pregando mentiras, falando mal da Igreja Católica, mentindo para os evangélicos, enganando as pessoas. Tem pessoas de bom coração que realmente amam Jesus Cristo, enganado por esses charlatão que só tem interesse em uma coisa. No único. No único. Deixa eu pegar aqui, né? O único. A única imagem que não é um ídolo. Essa daqui, ó. Esse aqui não é ídolo, não. Esse aqui eles aceitam e é até bem. E é querido por Deus na cabeça deles, né? Essa imagem aqui não é ídolo, não. Essa imagem aqui pode. Essa imagem está liberada. Essa imagem é até sagrada para eles. Essa imagem não tem nada a ver com a idolatria. E aí eles vão usar o seguinte: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. O que Jesus mandou dar a César? O que foi? A moedinha, né? Pois é. Então, esse senhor, ele simplesmente é anticatólico, prega um monte de mentira, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, com esse ar de arrogância de que entende de que é o Salvador. Por exemplo, a igreja passou durante 21 séculos e agora chegou o Salvador. Por exemplo, Jesus Cristo, não adianta Jesus Cristo. Veio ele, né? O filho de Lutero, para falar que a igreja é falsa. Então vamos ver aqui as palhaçadas que esse senhor fala e vamos entender, vamos dar uma analisada aqui, né? Vamos lá, vou soltar o vídeo. Porque nós não podemos adorar outros deuses. Por quê? E aqui ele começa a fazer uma pergunta, né? Por que nós não podemos adorar outros deuses? Aqui ele descobriu a roda, né? Ele tá falando uma coisa que ninguém sabe. Você não pode adorar outro deus. Pastor, me salvou agora. Agora eu sou, como é que fala? Agora eu nasci de novo. Agora eu sou um nascido de novo. Porque você disse o óbvio. Que não se pode adorar outros deuses. Porque eles não existem. Nossa, outros deuses não existem. Gente, nós católicos agora chegou a verdade em nós. Olha aqui, ó. Agora é dirigido aos padres, aos bispos. Tá vendo? Ele acabou de nos dizer a verdade, padre. O senhor bispo que tá aí, ó, ensinando. O que vocês andam ensinando? Porque ele acabou de nos dizer que não pode adorar outro Deus porque outro Deus não existe. Coisa que a igreja nunca ensinou, né? Ai, que absurdo. Meu Deus. Porque é uma mentira. Porque é uma mentira. Nossa. Os deuses são uma invenção humana. Tá lendo, ainda por Invenção cima do tá homem lendo. que, detestando Deus, mas não podendo existir sem um Deus, inventa um Deus. De acordo Tá. A coisa mais óbvia do mundo. Todo católico sabe que existe um único Deus, a Santíssima Trindade. Nem sei se esse herético acredita na Santíssima Trindade, né? Porque tem muitos deles são arianos, que negam que Jesus Cristo é Deus, que não acredita na Santíssima Trindade. Para eles não existe nenhum Filho e nem o Espírito Santo. É tudo mesmo, é tudo Pai. É uma única pessoa. Não existe a Santíssima Trindade. Não sei se é o caso dele, né? Mas vamos lá, continua aqui. com suas paixões e concupiscências. O ídolo é uma mentira colocada no lugar de Deus. O ídolo é uma mentira. Primeiro você concebe esse Quando ídolo foi que no o seu católico coração, falou que é uma verdade? e isso pode, muitas vezes, se materializar por meio de uma imagem. Ele tá falando isso aqui tudo pra quê? Ele não quer falar sobre, por exemplo, falsos deuses. O que ele quer chegar aqui é no ponto que ele possa atacar a Santa Igreja Católica. E atacar de que forma? Ele criou um espantalho, agora ele vai bater nesse espantalho, que é a Igreja Católica. Vamos ver o que ele tem pra falar. Às vezes não, às vezes o ídolo só está dentro de seu coração, isso não é materializado. Mas via de regra é assim.
Primeiro você concebe um ídolo em seu coração, você E aqui é o que ele tá falando, que é o que Deus proibiu no Êxodo 20. As pessoas pegavam no Antigo Testamento, as pessoas tinham o costume de ter estátuas como Deus. Eles falavam, não, isso aqui é o nosso Deus. E aí, e prestavam culto de adoração àquelas imagens, certo? Isso é pecado. Isso aqui é pecado. Mas ele também falou ali, um ídolo pode ser a notinha que eu mostrei ali, né? Essa imagem aí, ele jamais vai rejeitar. Um ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser a vaca, pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser algo que você tem, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa que te afasta de Deus, que você bota como aquela coisa sendo Deus. Porque, por exemplo, São Paulo, quando ele prega, São Paulo e Barnabé, que ele prega ali, e as pessoas ficam tão, eu acho que é em Atenas, as pessoas ficam tão chocadas com aquela pregação dele, que eles começam a falar, como é que é Zeus e o outro deus lá, que eu não lembro agora. E começa a pegar eles e vamos sacrificar. Aqui, vamos sacrificar a eles. A quem? A Paulo e a Barnabé. E Paulo rasga as vestes. Não, nós não somos Deus. Nós apenas falamos em nome do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Mas nós não somos Deus, nós somos homens como vocês. E aquele povo queria sacrificar, fazer um culto de adoração a São Paulo e a Barnabé. E eles não aceitam, porque isso era um ato pecaminoso. Era um ato de colocar eles como Deus. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Você cria um Deus em seu coração e depois isso é materializado por meio de uma imagem. A Igreja Católica... Agora começa a festa. Mais do que isso. Ela tem mais do que isso. É um ídolo. A igreja é um ídolo. A Igreja Católica é um ídolo. Ela é um charlatão mesmo, né? Um mentiroso. Se coloca no lugar de Jesus. Ao invés de apontar o caminho até Deus, ela se coloca como intermediária até Deus. O que eu vou falar para um herege desse? A igreja se põe entre intermediária até Deus. Jesus Cristo deixou a igreja para pregar. Por exemplo, os apóstolos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós conhecemos Jesus Cristo através da igreja. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo foi um ministro da igreja. Por que São Paulo foi um ministro da igreja? Porque ele acordou, por exemplo, ele acordou e falou assim, não, agora eu vou ser um pastor. Não. São Paulo se converte ao cair do cavalo. Eu esqueci o nome do homem que batiza ele. Depois, a Assembleia dos Anciãos impõe a mão a São Paulo e a Barnabé e envia eles como ministro da igreja para ensinar e pregar. Quem impôs a mão a esse senhor? A igreja é a representante de Jesus Cristo na terra. Simples. Jesus não é mais o caminho até Deus. A Igreja Católica... Aqui, a mentira desse herege. Não existe um único documento da igreja que a igreja diga que Jesus não é o único caminho. Que Jesus não é mais o caminho. Que o caminho agora é a igreja. A igreja nunca ensinou isso, porque seria blasfemo isso. Então, ele está inventando isso aí para agora ele vai trazer a solução, que é a seita dele. Então, não existe isso. Eu desafio ele a provar que a igreja diga onde ela é o único caminho até Deus, e não é Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo é inseparável. Não se separa a igreja de Jesus Cristo. Mas, na cabeça dele, a igreja ensina que Jesus Cristo não é mais o caminho, que o caminho é a igreja. Olha só o quanto esse herege é mentiroso. Outra coisa, nós católicos, nós não temos vergonha daquilo que a gente crê. Por exemplo, se você pergunta para um católico, Maria é sempre virgem? Ele vai falar sim, Maria é virgem sempre, para sempre. Maria não teve relações, Maria é virgem. Maria está no céu, se você pergunta para o católico vai dizer, Maria está no céu de corpo e alma.
De corpo e alma. O católico vai saber responder? Não, mas ele vai dizer. Talvez ele não saiba responder por que ela tá lá. Ele vai falar, a igreja me diz. Porque ele confia na igreja. Porque a igreja é a multiforme, é pela igreja que se revela as multissabedoria de Deus no céu e na terra. Olha o tanto que isso é sério. Então, quando pergunta para um católico que ele crê, ele responde na lata. Se você perguntar para um católico, vocês adoram Maria? Ele responde, não adoramos. Vocês adoram o pão, a Eucaristia? Sim, nós adoramos. Porque nós somos direto, nós não ficamos dando volta. E esses hereges querem impor que a gente adora uma estátua de barro. Por mais que você fala, isso a gente não faz. Vocês veneram Maria? Veneramos. Vocês adoram Maria? Não adoramos. Nós somos direto. É só você perguntar para um católico. O católico pode não saber responder. Ele vai falar que São Pedro é sucessor de... que o Papa é sucessor de São Pedro. Ele pode não saber da explicação daquilo ali. Mas ele vai falar, porque é direto. Nós falamos o que nós cremos. Nós não ficamos dando volta. Você pergunta para um herege, tá, e de que igreja você faz parte? Ah, eu sou cristão. Eu não faço parte de congregação. Eles não falam, eles têm vergonha. Eles sentem vergonha disso. Católica é. Ela é a maior mediadora. A Igreja Católica, ela parece muito ortodoxa nos dogmas centrais de nossa fé. Inclusive, o credo apostólico que eles creem, nós cremos. Você não crê em nada, seu herege? Escrevemos. Hora que fala ali, creio na comunhão dos santos. Vocês creem na comunhão dos santos? Não crê. Você crê na Santa Igreja Católica? Não crê. Quando eles falam de Jesus e dizem que Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nasceu da Virgem, nós concordamos plenamente. Concordamos plenamente com eles quando eles falam que a Bíblia não tem erro, é a palavra do Senhor. Tá, vamos ver o que ele vai concluir. O problema é o que eles acrescentam. Eles dizem, Jesus que salva. Isso é absoluto. Mas, e aí acrescentam algo que nega o que eles acabaram de dizer. Vamos ver o que é. Pastor, mas isso é um recurso de malandragem? Olha, tipo assim, claro, você não pode julgar a pessoa pela aparência, mas pela a forma que a pessoa se mexe, você já vê que é um charlatão, gente. Meu Deus do céu. Idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A Igreja Católica mente. É em quê? Em quê? Diga. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os concílios também. A tradição e o Papa. A Bíblia é a palavra de Deus e os concílios também. Por quê? Por exemplo, eles acreditam, por exemplo, a Trindade foram 3 séculos, 4 séculos, hereges atacando a Santíssima Trindade, negando a natureza divina de Jesus Cristo, negando o Espírito Santo como uma pessoa divina. A igreja, durante 3 séculos, defendendo isso, no concílio não lembro, eu acho que é Nicéia, ela pega, bate o martelo e diz, Cristo é Deus, Cristo tem a mesma natureza que o Pai, e o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. A igreja bateu o martelo sobre isso. A igreja condenou a heresia de Nestório, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, e tudo isso nos concílios. A igreja, no primeiro concílio de Jerusalém, ela decidiu que os pagãos não precisavam circuncidar com os apóstolos. Aquelas medidas tomadas no concílio de Jerusalém foram enviadas por cartas a todas as igrejas para que todas as igrejas seguissem aquela doutrina. E não tem na Bíblia falando que é para você deixar de circuncidar. E os apóstolos decidiram isso no concílio de Jerusalém, que é narrado no Atos dos Apóstolos, acho que 15. Então, ele quer negar a tradição, sendo que a tradição da igreja, a tradição dos apóstolos, a Bíblia nada mais é do que a tradição escrita. Tanto é que São Paulo, na carta, acho que nos Tessalonicenses, ele começa a explicar uma coisa na carta e ele fala o seguinte, eu já vos não recordais
que eu vos disse tudo isso quando estava com vocês? Então, Orígenes vai dizer que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar as crianças. Só que esses hereges, o que passa na cabeça deles? O que passa na cabeça deles é o seguinte: a igreja, a Bíblia é algo místico que caiu do céu, e aquelas histórias que conta ali São Paulo, Pedro, Jesus, é algo fora do tempo que não continua. Por exemplo, que São Paulo não teve um discípulo, que João não teve um discípulo, Santo Inácio, não importa como é que fala, a opinião de Santo Inácio, que viveu que teve contato com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo e era discípulo do apóstolo João. Não importa o que ele vai dizer, o que João fez, porque João só fez o que tá aqui na Bíblia. João nunca usou um banheiro, porque aqui na Bíblia não tá falando que ele ia no banheiro. Entendeu? Papa também. Daí então, surge a Reforma Protestante e os seus 5 solas. Que coisa maravilhosa! 5 solas de Lutero. Olha só, Cristo funda a igreja em 33. Cristo funda a igreja sobre Pedro, e sobre essa igreja as portas do inferno não prevalecerão, certo? Não prevalecerão. Isso aqui é a palavra inerrante de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não há erro em Jesus Cristo. Então, se ele falar assim, sobre ti eu salvarei toda a humanidade, isso vai acontecer, porque Jesus Cristo é Deus, nada para Deus é impossível. Então, quando esse herege fala que no século XV, XVI, Lutero veio e salvou o mundo com as 5 solas, a sola de sapato, a sola de chinelo, né? Com as 5 solas, Lutero salva o mundo. Então Jesus Cristo não é, aqui Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Jesus Cristo não é o Messias. Por quê? Ele passa a ser um mentiroso. Porque ele falou, sobre ti edificarei a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu estarei com vós todos os dias. Todos os dias. As portas do inferno não prevalecerão. O que isso quer dizer? Nada humano, angélico, pode destruir a igreja. Nada. A igreja sempre vai estar no mundo até o fim do mundo. Como? Isso é impossível? Não, porque é o próprio Deus que falou isso. Por exemplo, Jesus Cristo disse que no fim vai haver guerra, destruição, as coisas vão ser tão difíceis. Se Deus não interferir, nenhum homem poderá se salvar. Isso vai acontecer. Porque se não acontecer, Jesus Cristo não é Deus. Ele é um falso profeta. Ele é um falso Deus. Porque tudo que ele fala tem que acontecer. Então, se ele falou que a igreja jamais será vencida pelas portas do inferno, o que ele está querendo dizer? Essa igreja, ela pode ser atacada, ela pode passar por dificuldade, mas ela jamais será destruída. E quando eles botam que Lutero salvou a igreja do paganismo, porque tudo se destruiu, tudo acabou, todos os erros passados fez com que a igreja se destruísse. Aqui Jesus Cristo, então, é um mentiroso. Só que isso é impossível. Então, a igreja sempre vai existir. Então, vamos pôr, Jesus Cristo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 séculos. Durante 15 séculos, a igreja deixou de existir. A igreja estava na mentira. São 15 séculos de pessoas indo para o inferno porque não tinham uma verdade, não tinham uma verdade pregada até o nascimento do Lutero na Alemanha. Se consegue pensar o tanto que isso é ridículo e é bizarro. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Somente Olha lá, é sorrisinho. Somente a fé.
Olha só como esse herege, esse charlatão, eles são ignorantes. Eles vão dizer que Constantino fundou a igreja no ano 1000 ou no ano 315, certo? Santo Inácio vai falar da igreja católica por volta do ano 110. 110. Onde está o bispo, está a igreja. Onde está a igreja, está a multidão. E onde está a multidão, está Jesus Cristo. Santo Inácio vai dizer que a igreja, que ninguém faça nada sem um bispo. Isso tudo no ano 110. Mas foi Constantino que fundou a igreja. Quando Constantino se converte, quando Constantino nasce, se eu não me engano, já tinha 30 papas. Cerca de 30 papas. Todos eles mártires. Eu acho que os primeiros 30 papas foram mártires, se eu não me engano. Então, Constantino vem, funda a igreja católica. Olha só que ridículo. Constantino vem, funda a igreja católica. Aí Constantino faz um concílio. Ele pega esses livros aqui e fala... Ele junta 27 livros na igreja de Constantino. E fala, esses livros são palavra de Deus. E aí, eles pegam, não aceitam a igreja, porque a igreja é pagã, porque a igreja se paganizou com o imperador Constantino. Aí eles pegam o livro que o imperador fez na igreja dele e fala, isso é palavra de Deus. Não tem sentido nenhum. Não faz sentido. Você pega os livros de Constantino, porque se Constantino fundou a igreja, os 27 livros são invenção de Constantino. Aí pega esses livros de Constantino e fala assim, aqui a Bíblia disse, então é Constantino disse. Você viu quanto isso é ridículo? Ridículo. Porque se Constantino fundou a igreja e a Bíblia vem depois nessa igreja de Constantino, isso é falso. Por exemplo, os Mormons. Os Mormons teve um doido lá que sonhou com um anjo de luz. E esse anjo de luz dá um novo evangelho para ele. Aí quando você vai ver nesse evangelho, tá falando coisa como Jesus Cristo é maldito, Jesus Cristo é irmão de Satanás, Satanás e Jesus Cristo são irmãos. Então, cada coisa ridícula. Por exemplo, a vida em outros planetas, parece que os anjos vivem em outro planeta. Tipo, bizarro. Aí você vai pegar e fala assim, olha, os Mormons, a igreja dos Mormons não é verdadeira, porque foi fundada por esse cara aqui. Mas o livro do Mormon é a única regra de fé. É a nossa única regra de fé, o livro dos Mormons. Só que você vai ver os Mormons, aí você vai dizer, os Mormons são falsos. Não tem sentido nenhum. Aí você vê esses hereges bonitinhos, arrumadinhos, fingindo ser culto, falando essas besteiras e vocês acreditam. Deixa eu soltar esse restinho aqui. Somente a graça, somente Cristo. Porque olha como parece bonito. Essa é a acusação que nós protestantes fazemos. Somente a Bíblia. Se é somente a Bíblia, outro ponto de vista. Se é somente a Bíblia, por que ele é pastor? Você já se perguntou isso? Por que ele está ensinando que é somente a Bíblia? Por que eu tenho que escutar ele como pastor, como autoridade? Se é somente a... Não, ele vai vir, olha, eu tô falando... Não, cala a boca aí, é somente a Bíblia. Não, mas é somente a Bíblia, rapaz. Ah, mas eu tenho que pegar o dízimo. Como é que eu vou para a Europa? Como é que eu vou evangelizar na Europa? Porque protestante evangeliza só na Europa. É filho do pastor. Quem vai para a Europa? É o coitadinho, o pobrezinho que chegou lá na igreja deles, que estuda, lê a Bíblia, que vai pregar... Não, quem vai é o filho do pastor. Quem vai é a mulher do pastor. É o pastor. É os filhos. Quando morre, se a igreja é de Cristo, se a igreja... Por que a igreja fica pro filho do pastor e não tem um acordo ali? Olha, fulano é mais... Como é que fala? Fulano tá mais apto a pregar porque fulano entende mais, tal. Então a igreja vai ficar nos cuidados. Não, a igreja é herdada pelo filho do pastor. Vocês já pararam para pensar isso? A igreja é herdada pelo filho do pastor. O dízimo é para viúva, é pro
o estrangeiro, é pro órfão, é para ajudar a pessoa pobre, é para ajudar as pessoas necessitadas. Por que o dízimo é do pastor? Vocês já pararam para pensar isso? Não tem sentido nenhum. Nenhum. São mentirosos. A vida deles é mentir. É falar mal da igreja. É falar mal da... Por que você não fala assim, pastor? No lugar de você falar hoje da igreja católica, você poderia contar para nós como era o pastor da nossa igreja no século I? Com os apóstolos? Você poderia dar algum livro, algum escrito daquela época de um descendente da nossa igreja? Vai engasgar, porque não tem. Não tem. É uma seita fundada no século XXI por um charlatão mentiroso que a única coisa que quer é pegar o dinheiro para usar terninho caro, andar em carrão, é o pastor chegar naqueles carrão, naquelas caminhonetes, cobrando o dízimo. Você tá doente, não pode trabalhar? Se vira, você tem que dar o dízimo, você tá roubando a Deus. Como se Deus fosse pegar o dízimo, o dízimo, o dinheiro ali que os fiéis dão para comprar comida pros anjos. Porque no céu precisa de dinheiro. Entendeu? É uns mentirosos. Coisas que negam a essência da fé cristã. Por isso são uma igreja apóstata. Como é uma igreja apóstata. Apóstata do quê? Maldito aquele que acrescenta algo à palavra do Senhor. Interessantíssimo aqui, ó. Maldito aquele que acrescenta. Maldito aquele que acrescenta na palavra do Senhor, né? Deixa eu voltar aqui que sumiu. Maldito aquele que acrescenta na palavra do Senhor. Lutero é maldito. Porque Lutero em Hebreus acrescentou somente pela fé. E lá não tem. O homem é salvo pela fé. Lá tá escrito, o homem é salvo pela fé. Se eu não me engano é essa que tá escrito lá. O homem é salvo pela fé. Lutero acrescentou, o homem é salvo somente. Lembra da sola? Somente. É exatamente isso. Só mentira. Lutero acrescentou. São João tá falando, seja maldito aquele que acrescentar aqui. Aí Lutero tá lá. E somente pela fé. Então, pessoal, não vale mais nem a pena ver isso aqui. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Até a próxima. Valeu.